Nelson Rodrigues. Esse sim, gênio, e que como tal enxergava o óbvio. Sobre a tortura ele falou duas coisas curiosas em seguida. E, ao que se sabe, o filho dele foi torturado durante o regime militar. Lhe custou calar a boca durante várias oportunidades. Ele dizia sobre a tortura: toda tortura é brutal, cruel, fascinorosa. Tortura é a coisa mais aviltante que há sobre a face da terra. O torturador tem câncer da alma. E ele arrematou: sou contra a anistia para os torturadores. Seria uma infâmia. A impunidade corrompe o sujeito, o torna capaz de atrocidades cada vez maiores. Eu fui a um baile rap há pouco tempo, tinha umas 10 mil pessoas. Assim que eu cheguei, eu recebi uma informação, assim, primeiro para ser reconhecida, lógico, fui com pessoas, porque branquela do jeito que eu sou, com essa cara de madame, não combinava muito bem. Mas o pessoal que é meu aluno me convidou, eu fui com muito prazer, e eu recebi uma informação que era assim: como não ceder a provocações de infiltrados da polícia no meio do baile rap. E assim, quer dizer, então isso era a mesma coisa, me lembrei da época que a gente fazia greve, na época da ditadura, ou estava acompanhando as greves, e que a gente recebia uma orientação para não ceder às provocações da polícia infiltrada no movimento dos operários e dos trabalhadores e os movimentos também estudantis, etc. As pessoas sabem que não podem contar, né, com o Estado, as pessoas sabem que não podem contar com nenhuma ordem legal, elas sabem que não podem contar com nenhuma condição, certo, de inclusão social vinda daí. Eu acho que as pessoas, muito bem, fazem muito bem, tendem a se organizar e criar aquilo que no Brasil não é tão inexistente, que é uma espécie de um Estado paralelo. Eu acho que toda essa exclusão aqui citada, a exclusão que é atávica, que é estrutural, historicamente configurada neste país, faz com que as pessoas comecem a se organizar de uma outra forma. Se você tem 60% da população fora do mercado de trabalho, como aconteceu no Brasil, né, na década de 70, década de 80, mais ou menos, essas populações criaram um mercado paralelo, porque senão elas teriam morrido. Se elas não morreram, elas criaram uma outra ordem social paralela a essa. Se eu não tenho acesso a nenhuma forma institucional, organizada, ordenada, que constitui a chamada ordem legal, ou mais penal do que legal, eu crio uma outra forma de organização e de articulação. Isso a humanidade vem fazendo há muito tempo. Outro dia estava conversando com alguns alunos que são da polícia. Aí eles me disseram: olha, quando eu quis entrar na polícia, eu tinha a esperança de que eu ia ajudar. Só que eu agora estou aprendendo uma opção de coisas. Por exemplo, como camuflar provas, como implantar provas, como tirar pólvora da mão para depois não ficar parecendo que a pólvora é minha. Quer dizer, o que ele está aprendendo é como se tornar um bandido. E ele está em grande conflito, porque ele não queria ser isso. E ele está escandalizado com o que está vendo ali dentro. Né? Então, o que você tem? Este aparato repressor, que é permanente na história do Brasil, como aqui foi colocado, e que vem se ampliando, e que começa, é um aparato repressor, que se dá com a exacerbação da polícia, do exército, lá depois, inclusive, da Guerra do Paraguai, em que o aparato militar tinha o maior número de recursos, e tinha o maior recurso, né, inclusive de Estado, etc., para poder se aparelhar. E que depois que deixou o inimigo externo, voltou-se para o inimigo interno, e o inimigo interno é a própria população. E essa ordem, aquele aparato social que deveria proteger a população, considera que a população é, na realidade, sua grande inimiga, particularmente esses que hoje não teriam, em princípio, nenhuma serventia nessa ordem social. Então, quando você diz que quem julga hoje no Brasil é o policial que assassina a pessoa por suspeição. Se vocês olharem no banco de dados que nós temos, o número de mortes, de assassinatos promovidos pela ordem institucionalizada, pelo Estado, por suspeição, o cara suspeitou. Se você olhar as suspeições, elas não têm... Suspeitou, mas assim, é uma
assim, absolutamente infundada. A população excluída, ela conhece muito pouco do Estado, percebe muito pouco do Estado, mas o que percebe é muito doído. A única coisa que a população excluída do Brasil percebe do Estado é a ponta da bota de um policial militar. Eu acho que nós vamos ter que passar uma história, daqui a pouco, uma história melhor escrita, que foram os anos da ditadura. Os anos da ditadura trouxeram para essas instituições marcas indeléveis. Hoje, os policiais militares em São Paulo, a maioria dos professores militares, dos majores, dos tenentes-coronéis e dos coronéis, que são os postos mais altos, inversamente, da PM, eles foram formados por secretários de segurança pública e pessoas do Exército, que tem uma ideia completamente diferente do que seja a segurança pública. E hoje em São Paulo nós começamos a ver, com o advento da lei de entorpecentes nova, eu comecei a ver, eu trabalho dia a dia com o processo, nunca deixei de trabalhar e não vou deixar de trabalhar, comecei a me deparar com uma coisa que eu só tinha ouvido dizer na época do regime militar. Hoje, a pena mais comum para o crime de porte de entorpecente para uso próprio, quizás se isso deve ser crime, não sei, mas para esse crime, pasmem, é advertência. E o policial sabe disso. E o que acontece hoje diariamente? O policial te prende com entorpecente, sabe que vai perder 4 horas apresentando a ocorrência na delegacia de polícia, e ele não faz mais isso. Ele te faz engolir a maconha, o que é uma forma de tortura. Os relatos disso, eu só tinha ouvido relatos da época da ditadura militar. E curiosamente, quem mais faz isso é a Guarda Civil Metropolitana, que tem um número grande de ex-militares, não policiais militares, mas militares, no seu corpo de formação. E a gente vê situações que parecem verdadeiros campos de concentração, que são as FEBEMs. Se vocês recordarem em 1999, aquela cena dantesca da Imigrantes, em que o policial militar do grupamento de choque caminhava sobre os adolescentes abaixados, batendo, com um helicóptero mostrando a câmera com um cacetete, vocês vão ver algo muito parecido com o que nós vimos na Segunda Guerra Mundial. O engraçado é que nós não paramos para pensar nisso. Nós não paramos para pensar que as nossas instituições são lenientes com a questão da violência no agente do Estado. Por uma questão simples. Nós também somos lenientes. Exclusão social é efetivamente o principal fator criminógeno. E pior, o sistema penal brasileiro ele não está preparado para lidar com isso. Não podemos mais falar em Estado de Direito para uma sociedade como a brasileira, por conta da exclusão social. Eu me deparei com uma outra questão. Comecei a conversar com vários serventuários da FEBEM, vários funcionários da FEBEM. E o incrível é que eles não entendiam por que eles estavam sendo processados por tortura. Porque na cabeça deles, eles estavam fazendo um favor para a sociedade. Eles estavam fazendo aquilo que os pais não faziam em casa.